Olá, olá, olá. Vamos deixar o pessoal ir chegando. Quem já entrou aí, dá um ok se tá chegando o som com boa qualidade aí. Seu Aramis aí, tá com boa qualidade o som? Ou a Dani, ou a Tchaneli. Adiciona ali no comentário como é que tá o som. O som tá entrando, gente? Preciso saber aí se tá bom o som. Sim, ok. Então tá bom. Bom som. Bom, legal. Vamos dar uma esperada aí para a chegada do nosso convidado aí. Então vamos dando uma guardadinha para a galera aí que tá chegando. Ó, o meu pastor Marcos aí. Benção, benção. Legal. Para quem já entrou, boa noite. É com muita alegria que a gente está começando essa live. Como é a minha primeira, eu estou meio inseguro e eu acho que não deveria ser diferente. Mas vamos lá, vamos esperar algo que Deus vai falar conosco nessa noite, aquilo que Ele tem para cada um de nós nesse assunto que a gente tem entrado nele, tem conversado sobre esse assunto de oração. E eu creio que é uma das coisas mais importantes a gente estar pensando nesse tempo, não só pelo fato de algumas pessoas ou muitas pessoas estarem falando sobre o assunto, mas é algo que queima, eu creio, no coração do Senhor, e a gente tem trabalhado na igreja sobre a questão de João, no Evangelho de João 17, a oração sacerdotal de Jesus, a qual ele ora por cada um de nós. E eu creio que essa oração dele ela é muito pertinente sobre o tema que a gente vai estar conversando hoje, de oração dos últimos dias. Então, queridos, espera mais um pouquinho, já está chegando o nosso irmão Michel Duque Estrada para a gente falar sobre esse tema. Vamos dando uma guardadinha aí, que já está chegando. Vamos dando uma guardada. Sim, vai ficar salvo, queridos, a live e posteriormente também nós vamos postar ela no YouTube e no Facebook. Nós vamos estar postando essa live.
Pastor Michel Duque já está entrando, daqui a pouco a gente começa. Olá, meu querido. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Tá Eu me tô ouvindo? nervoso pra caramba. Por quê? Pô, a minha primeira live com uma pessoa que a gente admira bastante e respeita muito, a gente fica até meio, como é que eu vou dizer, sei lá, fica nervoso. Não, fique não. Vamos fluir em Deus juntos aí e vai ser bom demais. Você tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô te ouvindo bem, tá tudo legal. Antes eu tinha feito um teste com o pessoal tá escutando bem. Eu desativei os Sim, comentários para não ficar aquela poluição verdade. visual assim que tem nas lives, né? É Mas eu verdade. queria começar dizendo que, cara, é algo muito sério assim o que eu creio que é esse nosso momento. E hoje de tarde eu estava dando uma orada e pensando, sabe que aqui a gente no Rio Grande do Sul é considerado meio diferente em alguns aspectos, o tradicionalismo, tudo isso. Meu E melhor quando eu amigo é comecei, gaúcho, né? é, que Um benção. achombado. Ah, é gaúcho, sem dúvida, lá Sim, de São Leopoldo. sim. E, e a gente, pensando em tudo isso, cara, aqui no Sul a gente precisa muito entender essa questão de oração dos últimos dias. O que eu tenho falado para a minha igreja é que quando a gente tem uma compreensão de algo do futuro, do como vai ser o nosso futuro, a volta de Sim, Jesus, a restauração de todas as coisas, a gente começa a viver de uma forma diferente o nosso presente. com O nosso certeza. conduzir das coisas começa a mudar. Então, como eu te falei, eu quero deixar livre para te falar aquilo que está dentro do teu coração sobre essa questão de oração dos últimos dias, entendendo que a gente, como igreja, está migrando de um pensamento que era do sistema, e eu pensei muito antes de falar isso, e sair do sistema, entrar em algo que Deus tem para nós nesse tempo. Aham, muito bom. Bom, acho que a gente pode talvez dividir em dois aspectos. Primeiro, Uhum, acho que seria muito importante a gente falar sobre a cultura de oração em si e talvez no que tange o indivíduo, né? A amém. vida de oração pessoal. E aí depois a gente pode entrar um pouco nos aspectos escatológicos do movimento de Uhum, oração e daquilo que o Senhor está fazendo ao redor de toda a terra. Né? Quando você disse que nós gaúchos precisamos entender, eu acho que é uma questão de que a igreja brasileira precisa entender. Nós somos uhum, ainda, de maneira geral, assim, pelo tamanho do Brasil, né? Um país continental, assim, a gente ainda está engateando nisso, nessa questão do entendimento da igreja como uma casa de oração, do movimento de oração de noite, como isso está conectado com missões, como isso está conectado com a igreja local, como isso está conectado com famílias, como isso está conectado com a volta de Jesus. A gente está engateando nisso. Então, eu posso uhum, falar pela minha própria experiência. Estou envolvido com isso desde 2001, 2002 e trabalhando de forma mais efetiva a partir de 2009, já desenvolvendo movimento de oração, desenvolvendo salas de oração. Tenho experiência de plantar uma igreja em São Gonçalo, que hoje é pastoreada pelo meu amigo Fábio Bravo. E lá a gente iniciou uma uhum, sala de oração e está até hoje, funciona até hoje, tanto a sala como a comunidade. E agora eu estou no Rio de Janeiro, aqui na região central do Rio de Janeiro,
com a Casa de Oração Incessante, que nós mudamos o nome, né? Transicionamos, antes conhecida como Liberdade Rio. E a Liberdade gente está Rio. aqui, isso, a gente mudou o nome porque tem a ver mais com o incessante, tem a ver mais com a nossa identidade, que significa ser intenso e constante, né? É alguém que tem intensidade. O brasileiro ama a intensidade, mas o brasileiro não entende a constância, o permanecer. Então a gente tem essa mensagem assim no nosso DNA e a gente mudou o nome para Casa de Oração Incessante. Mudamos no nosso Instagram e tudo mais. E a gente tem uma igreja local também, que é a Comunidade Extrema Devoção. As duas coisas funcionam no mesmo local, no mesmo local de reunião. E a gente está num bairro chamado Vila Mimosa, que é um bairro conhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil como uma zona de prostituição grande, ao ar livre, com mais ou menos 3 mil meninas de programa, 24 horas, 7 dias por semana, onde nunca para. E a gente está ali nesse lugar desde 2014. Peguei no meio de um projeto que era para ser temporário, né? Que era o projeto Liberdade, que era a ideia de plantar salas de oração ao redor do Brasil na Copa do Mundo. E de todas as salas de oração, né, que aconteceram em outros lugares, a do Rio de Janeiro foi a que permaneceu. E aí eu estou contando só isso para a gente entender o contexto que a gente está. Então, assim, Importante. eu estou há muitos anos falando sobre esse assunto. Obviamente, fui influenciado por gente que faz isso há mais tempo do que eu, como talvez minha principal influência é o Mike Bickle e o IHOP em Kansas City, que é a Casa Internacional de Oração lá. Já estive lá algumas vezes, tenho amigos lá, tem líderes sêniores que são meus amigos. O Vitor Vieira é um cara que me influenciou muito também nisso, na verdade, sou grato a ele, meu amigo, e fez as pontes, né? Ele foi um dos primeiros caras a começar a trazer o pessoal do IHOP no Brasil, quando ninguém no Brasil nem falava disso assim, estava falando disso. Óbvio que a gente tem o caso de Davi como uma referência também de oração, 24/7, mas é um pouco diferente do que a gente está pensando hoje. Então, até mesmo do que eu pensava há 15 anos atrás, quando eu comecei, e a maneira como eu penso hoje sobre esse assunto. Então, a gente faz muita burrada e vai aprendendo e vai ouvindo os mais velhos e aí a gente vai ajustando as coisas. Então, eu comecei isso com 22, 23 anos, hoje eu tenho 42. Então, a gente tem uma estrada aí pela frente. E eu digo para você, é difícil. Não é algo rápido, não é algo pronto. Nessa comunidade que eu estou, a gente já fez 6 anos aqui e só agora a gente está tendo assim, as pequenas gotas de resultado no sentido de correspondência das pessoas, do entendimento das pessoas. A gente tem uma galera que se mudou de bairro para morar perto da sala de oração. A gente tem um casal que veio de Ponta Grossa, se mudou para cá. Tem outras pessoas que vieram de Minas e foram sendo despertadas. Então a gente tem aqui 120 pessoas e até hoje eu prego a mesma coisa sem medo de sair do assunto. Eu só vou mudando a forma de falar. Porque para gerar uma cultura, você leva anos, não é uma coisa que se faz em um mês. Então, muitas pessoas falam assim, vem aqui e ajuda a gente a plantar uma sala de oração. Aí eu digo, eu estou tentando plantar uma até hoje. Tem 6 anos, 7 anos e 20 anos trabalhando. Então, não é só ir dar um curso de 3 dias. É uma jornada, né? A gente sempre brinca que casa de oração, o treino nunca para. É igual jogador de futebol. Um atleta de alta performance. Ele não pode chegar e falar, não, já cheguei no meu pico. Se ele quer ter alto rendimento, ele vai ter que treinar até o fim da carreira dele. Senão ele não vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, a gente trabalha intensamente com o ensino, ocupando o púlpito com essa mensagem e produzindo material e conectando pessoas, trazendo pessoas que já são mais maduras para estar com a gente e alimentar essa chama. Um outro irmão, eu até quero indicar, tem um podcast no YouTube chamado Tomados. Esse podcast é com Corey Russell, que foi do IHOP há muitos anos, e hoje ele está no Upper Room, e do Billy Humphrey, que é do IHOP de Atlanta,
que depois do IHOP de Kansas City, o IHOP de Atlanta foi o primeiro a se tornar 24 horas de oração, 7 dias na semana, e também tem uma igreja local. Eles estão fazendo um podcast incrível de 30 minutos, legendado em português, Tomados. Esse é o canal no YouTube, falando sobre o gemido por avivamento. Então, esses caras todos me influenciaram. Mas estou dando só esse background para a gente entrar, então, de fato, assim, no assunto, né? Então, quando a gente fala a palavra oração, a gente chega e fala isso para um cristão, uma igreja, para um grupo de pessoas. Parece que é algo simples, mas a gente percebe que cada pessoa tem uma leitura dessa palavra, ou melhor, do que significa essa palavra. Então, eu acho que eu classifico assim, existem 3 grupos de pessoas. Então, vamos pegar assim, 70% das pessoas da igreja evangélica no Brasil, quando a gente fala assim, oração, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é oração de petição pessoal, que é nada mais nada menos aquela oração que você pede coisas a Deus para si. Deus me abençoa com um carro, Deus me dá uma porta de emprego, Deus sabe, esse tipo de coisa. A Bíblia fala de orar, de oração de petição pessoal? Fala, sim, claro que fala. Mas o que a gente quer não é oração de petição, a gente quer oração incessante, uma oração que nunca vai parar. Então, oração de petição não é sustentável se você só faz ela. Então, vamos imaginar um casal casados, e aí o marido só chega perto da esposa para pedir coisas. Ele não elogia, ele não tem intimidade, ele não ouve o coração da esposa, eles não têm relacionamento de profundidade e comunhão. Ele só pede, me dá comida, lava minha roupa, quero ter relacionamento sexual. Ele só pede, ou seja, ele só usa a esposa. Esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso, ao divórcio. Vai chegar mais cedo ou mais tarde, porque ele funciona só na base do pedir. Então, tem oração na Bíblia que a gente não é errado pedir coisas a Deus, mas isso não é o tipo de oração ou o estilo de oração que faz com que você tenha um estilo de vida de oração sustentável por 50, 60, 70 anos. É isso que a gente quer. O segundo grupo aí eu coloco nos 30%, que quando eu falo oração, a primeira coisa que vem na mente é batalha espiritual. E a gente viveu nos anos 90 um grande boom desse assunto, desse movimento, de pessoas que eu tenho muito respeito e que a maioria deles até escreveram livros depois se retratando não dos desvios, mas talvez dos exageros da batalha espiritual. Então, a Bíblia fala de batalha espiritual no Novo Testamento, no Velho Testamento. E talvez o texto mais conhecido é de Efésios 6, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades e tudo mais. Mas a Bíblia, quando fala de oração, ela não ensina oração que são feitas, dirigidas para repreender principados e potestades. Você não vai achar isso nem no Novo, nem no Velho Testamento. Todas as orações bíblicas e as orações apostólicas e as promessas proféticas e a intercessão profética no Velho Testamento, elas são centradas em Deus. Então, se você tiver um estilo de vida de oração intercessória, que você só luta contra os demônios e os principados da cidade, vai chegar uma hora que você vai perder a leveza. Eu não sei quantos já viram esses intercessores de batalha, que normalmente eles são emburrados, normalmente eles são carrancudos, e começa a ver a atividade demoníaca onde não tem, onde não existe. E começa a supervalorizar e superestimar o poder do inimigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existe a batalha espiritual centrada em Deus, que é o que eu ensino no meu livro Cultura de Oração. O que seria uma batalha espiritual centrada em Deus? Vou resumir. Chama o pai e o pai bota o cão para correr. Amém. Chama alguém maior.
Você não fica Uhum. falando com o inimigo, repreendendo ele. Você só deve se dirigir aos demônios quando é um caso de exorcismo, ou seja, alguém ficou Ah, endemoniado, possesso, você vai lá e fala, em nome de Jesus Cristo, sai dele, deixa essa pessoa, seja livre, que era o que Jesus fazia. Principados e potestades não possuem corpos. Principados e potestades atuam nas regiões celestiais, influenciando governos e pessoas que podem gerar uma cultura. Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, sim. um principado e uma potestade atua influenciando governadores, presidentes, pessoas que têm autoridade para estabelecer leis injustas, como, por exemplo, a lei do aborto e tantas outras leis injustas aí que se a gente até falar dá problema hoje em dia. É. Mas, ou seja, aquele cara ele foi colocado naquele lugar, obviamente Deus permitiu, mas é por isso que a Bíblia fala em 1 Timóteo 2, antes de tudo, Paulo ensina, façam-se intercessão e orações pelos governantes, pelos reis, abençoem eles, para quê? Para que tenhamos uma vida de paz e piedade, pacífica, para que nossas cidades tenham paz, para quê? Para a gente pregar o evangelho com liberdade. Então, Sim. é um lapso, ou melhor, é uma porta de misericórdia que se abre quando, por meio da intercessão, nós afetamos os governos políticos que dão liberdade da gente proclamar o evangelho. Então, a gente vai ver isso na Bíblia. Por exemplo, Daniel estava orando lá 21 dias, certo? E aí, ele estava em cativeiro. Israel estava em cativeiro. Cativeiro que foi da Babilônia. E aí, Daniel leu a Bíblia e leu a profecia de Jeremias. 70 anos. Jeremias disse: o cativeiro vai durar 70 anos. Daniel leu a palavra e falou: uau, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra profética. E ele começa a interceder. Você não vê Daniel repreendendo o principado persa. Você vê Daniel se humilhando, se arrependendo dos pecados dele, se arrependendo dos pecados da nação. E aí o que acontece nas regiões celestiais? Deus envia o anjo Gabriel para liberar uma revelação. E aí o anjo Gabriel ele não é muito de briga, ele é mais das telecomunicações, né? Então o principado Boa. persa aparece e impede Gabriel de trazer a revelação. Aí Deus fala, beleza, vou mandar o arcanjo Miguel, porque ele é o arcanjo do UFC. Isso por quê? Porque um homem na terra está movendo os anjos por meio da intercessão. Sim. Mas ele não está se dirigindo a principados e potestades. Ele está se dirigindo ao Pai, em humilhação, orando as promessas de Deus. E aí a gente vê que um principado persa influenciava um rei persa. E esse rei foi que liberou Israel para voltar do cativeiro e aí começar tudo aquilo que a gente sabe, a reconstrução do templo, a Tempo. reconstrução de Jerusalém. Um outro caso é quando tem o martírio de Tiago e aí a igreja em Atos começa a orar e um anjo vai lá e mata Herodes. Não é que a igreja orou para matar o governante, é que a igreja estava orando por justiça. E aquele governante estava sendo influenciado por principados demoníacos para perseguir a igreja. E aí, quando a igreja entra em intercessão, há um julgamento, há um liberar sobre aquele rei. E vindo para o Novo Testamento, sempre que Paulo vai orar intercessoriamente, 99% das orações apostólicas nem são por missões, nem é por evangelismo, é pela igreja. Por que Paulo Uhum. gastava mais tempo orando pela igreja? Porque ele é o apóstolo que entendeu o mistério que estava oculto. Ele entendeu o propósito eterno de Deus, da igreja ser uma família de filhos semelhantes a Jesus, da igreja ser aquela que encarna Jesus. Então ele entendia o seguinte: cara, se a igreja for aquilo que ela é chamada para ser, eu não preciso orar por missões. A igreja vai arrebentar o mundo evangelizando e curando os doentes e discipulando as nações. Então Paulo ele orava em Efésios 1:17. Eu oro para que eles recebam um espírito de sabedoria e revelação no Revelação. pleno conhecimento dele. Aí vai em Efésios 3. Dobro os meus joelhos perante o Pai, para que vocês sejam fortalecidos no seu homem interior e conheçam as profundezas do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura, todas as dimensões. Então você vai perceber
que as orações bíblicas, as orações apostólicas, que são feitas pelos apóstolos, por Jesus, elas são centradas em Deus e não centradas no inimigo. Então, muitas pessoas gastam maior parte do seu tempo de oração repreendendo isso, repreendendo aquilo outro. E só 10% das pessoas na igreja entendem oração como um encontro. E é isso que eu quero deixar com vocês. Oração nada mais é do que um encontro com Deus. E eu quero agora bugar a sua mente. De verdade. Eu tenho aprendido coisas nesses últimos meses. Como eu sempre digo, quem quer orar precisa começar a orar e começar a também ler sobre o assunto. Então, cara, estou aqui no meu escritório, eu estou sempre rodeado de livros de perspectivas diferentes que falam do assunto. E uma das coisas que eu tenho entendido as orações de Paulo, todas elas, ele não orava para a igreja ser livre de sofrimento, ser livre de perseguição, ser livre de martírio. Você vai pegar Colossenses 1, Filipenses 1, Efésios 1. Paulo estava preocupado com uma coisa, que a igreja tivesse o conhecimento de Deus e não conhecimento sobre Deus. Os evangélicos, nós somos muito bons em conhecer sobre. E nós somos a geração do Instagram. Cortou, Mike. Por quê? Porque a gente conhece... porque ligaram aqui, aí eu desliguei. Vou voltando então. Sim. Nós somos a geração do Instagram. Então, o que acontece? Cara, eu sei onde o tal artista está comendo, onde ele tira férias, onde ele malha, como são os filhos dele. Mas eu não tenho um relacionamento íntimo com a pessoa. Ou seja, eu sei tudo sobre o nada. É isso que acontece. Então, nós somos a geração da informação rápida, do Google. Você digita, todo mundo já sabe. Mas na experiência bíblica, o conhecer tem a ver com aquilo que você sabe na mente, descer para o coração, que os místicos cristãos chamam de experiência. Experimentar Deus. Não adianta saber sobre ele se você não sentiu o gosto dele. Não adianta olhar o pudim na prateleira se você não comeu o pudim. O comer é a experiência, onde você está digerindo. Por isso que o salmista fala, provai e vede, ou seja, prove e veja que ele é bom. Qual é o gosto de Deus? Bom. Veja que ele é bom. Então, a gente tem muita coisa na cabeça, porque é um monte de youtuber pregando, é um monte de gente de 19 anos que já acha que é pregador e sabe tudo. É muita informação e nossa cabeça explode. E a gente fica com a cabeça grande e o coração raquítico, sem ter experiência com quem Deus é. Então, as orações de Paulo é sempre assim, para que tenham pleno conhecimento de Deus, para que cresçam no conhecimento de Deus. Então, eu entendo da seguinte forma. Primeira coisa, quando Jesus vai ensinar a respeito de oração, ele fala isso em Mateus 6. Quando orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê o que é secreto te recompensará. Percebe que quando Jesus ensina sobre oração, e essa é a primeira vez que ele faz isso, a primeira coisa que ele diz é que oração não tem a ver com respostas, mas com maturidade. Por quê? Porque ele está dizendo que o Pai recompensa quem entra no secreto. E recompensa na Bíblia, que poderia ser chamado também de galardão, herança, é diferente do mundo. Por exemplo, quantas pessoas a gente conhece ou ouve falar que herdaram ou foram recompensados sem ter maturidade para receber aquela recompensa. Então, ele recebeu uma recompensa de R$1 milhão. Aí, pode ser o dinheiro que for, um dia acaba. Ele não tinha maturidade para administrar aquilo. Então, recompensa na Bíblia, galardão na Bíblia, não tem a ver com nada mais, nada menos do que se tornar maduro para poder ser recompensado. Então, o que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, o lugar de oração é um lugar que você encontra comigo.
E na medida que você Sim. encontra comigo, você se torna parecido com Jesus, com ele mesmo. Logo, você se torna maduro. Por que você se torna maduro? Porque você se torna parecido com aquilo que você vê, com aquilo que você contempla. Então, oração, em primeiro lugar, tem a ver com conhecer Deus e se tornar parecido com Ele. Outra passagem, 2 Coríntios 3,18, diz que contemplamos como um espelho, sem véu, e somos transformados de glória em glória na medida que olhamos para Ele, a imagem dele começa a refletir em nós. E aí, quando a gente sai na rua, as pessoas vão chegar e vão falar: quem é você? Você está parecido com alguém divino. E você vai dizer: é porque eu estive com Jesus. Eu vi Sim. Jesus. Eu provei ele. Então, Jesus ele está dizendo que oração não tem a ver com ter um pedido respondido. Obviamente que ele vai responder muitas orações. Obviamente que ele vai fazer muitas coisas por meio das nossas petições. Mas o que eu estou querendo explicar aqui, irmãos, é que existe algo que é primeiro, que é primal, que é o primeiro motivo que nos move a orar. Conhecer Deus, provar dele. E aí Jesus continua explicando. Ele fala: se você quer orar, a primeira coisa que tem que fazer, entra no seu quarto. Então, o quarto não é o lugar secreto. O quarto é a parte humana da oração. Significa o quê? A minha disciplina. Então, eu preciso botar o meu relógio para despertar mais cedo e entrar dentro do meu escritório antes dos meus filhos levantarem. Isso é entrar no quarto. Por quê? O secreto é a experiência aí. Agora, não sei se sou eu. Oi, deu uma travadinha. Oi, deu Voltamos? uma travada, é. Voltamos. Voltou, né? É. Então, eu Voltou. parei falando sobre que o quarto é a disciplina. É a nossa disciplina. E todo discípulo precisa de disciplina. Portanto, a palavra disciplina vem da palavra discípulo. Então, o quarto é a parte humana, onde eu decido ter um horário para encontrar Deus. E todo dia eu tenho aquele horário fixo. Religiosidade, eu encontro Deus em todo lugar. Claro que não. Isso não é uma verdade. As pessoas falam que encontram Deus em todo lugar. É óbvio que Deus é encontrado em todo lugar. Mas tem um momento que a gente precisa parar para ficar só com Ele. Amém. E aí, fazer o quê? Fecha a porta. O que é fechar a porta? Deixa os barulhos externos e internos fora. Você está acalmando as suas emoções para ouvir Ele. E aí o que diz? Que o Pai está em secreto. O que é secreto? Um lugar escondido. Por que Ele está num lugar escondido? Porque Ele quer despertar em nós senso de procura. Ele quer despertar em nós. Ele se esconde não é porque Ele não quer ser achado, é porque Ele quer provocar em nós busca. E aí Jesus está usando a linguagem do Salmo 91, o lugar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente terá descanso. Então Jesus está usando a linguagem do Salmo 91 nesse caso. Então o lugar secreto hoje ele seria no nosso espírito, onde Deus se esconde, no nosso interior. Deus é espírito e por isso que a gente adora Ele em espírito e em verdade. E aí a gente tem as nossas emoções que são agitadas, a gente tem a nossa carne que não quer se submeter ao espírito. Então encontrar Deus no nosso íntimo é um desafio, por isso que exige disciplina. Então eu sempre digo que o relacionamento é a nossa parte de buscar. E a comunhão é a experiência que a gente tem com Deus. Porque comunhão é quando o meu coração é seu e o seu coração também é meu. A gente se torna um com o Senhor. E isso leva tempo. Não é assim. Um minuto É para um o outro. estilo de vida, é um estilo de dia a dia, é um estilo de entrar no quarto, fechar a porta,
é um estilo. Então, o quarto é a disciplina. O lugar secreto é a experiência que a gente tem com Deus quando entra no quarto. Tem que entrar no quarto. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Estou no quarto com a minha esposa, mas às vezes a gente não está tendo tempo de intimidade. A gente está falando de problema da igreja, de problemas da vida. A gente não está partindo o coração um com o outro. Mas eu estou no quarto. Quantas vezes a gente está no quarto e está pensando na conta, está pensando no bolo de chocolate na geladeira, sua mente está vagando, você está distraído, ou seja, você não está desfrutando de Deus. Você não está desfrutando de Deus. Você está entrando no quarto e tem que fazer isso. Por quê? Porque esse é o lugar chamado disciplina, onde você vai aprender a acalmar, a aprender a controlar as distrações, a aprender a aquietar suas emoções nesse lugar, sabe? E aí existem formas práticas de como fazer isso. E aí que tá. Nós, como brasileiros, somos emotivos. Então a gente não consegue entender oração e planejamento. A gente vai entrar e vai ser tomado pelo Espírito. Entendeu? Mas não. A gente precisa planejar o nosso tempo de oração. Então, assim, tem muitas formas de fazer isso. A gente não tem tempo para falar tudo, mas eu vou falar para você o que eu estou fazendo hoje. Já fiz de muitas formas. Como estou fazendo meu tempo devocional? Eu tenho aqui um diário, tá? Então, essa é a primeira dica. Todo mundo que quer ter um tempo devocional precisa ter um caderninho, um diário. O que eu faço? Então, eu tenho aqui, eu boto assim, perseguindo a Deus, primeiro dia. E aí eu escrevo tudo o que eu estou sentindo, seja bom ou ruim. Acordei angustiado, estou deprimido, estou sem fé, estou fraco. Eu jogo tipo salmista, sabe? Eu coloco tudo ali. E aí eu estou lendo um livrinho do A.W. Tozer, Em Busca de Deus. Aí eu vou lendo o capítulo desse livro, e aí quando chega um parágrafo que me toca muito, eu marco ele, e aí no outro dia eu escrevo esse parágrafo aqui no meu diário. Eu escrevo. Ó, não estou falando nada, percebe? Só estou escrevendo. Só estou escrevendo. Jesus ensina em Mateus 6, não é por muito falar que serão ouvidos. Então, outra dica aí, oração não é tagarelar, não é falar o tempo inteiro. Então, eu estou orando, porque eu estou orando por meio da escrita. E isso é chamado de lectio divina, ou leitura divina. Quando você usa a Bíblia e escritos espirituais para meditar, para pensar, para se conectar com Deus. E aí eu escrevo esse parágrafo, e aí eu vou... Normalmente o parágrafo está ligado a um versículo. Então, eu escrevo também o versículo desse livro. Então, por exemplo, aqui, né, nesse dia eu escrevi o Salmo 63, versículo 1 ao 7. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Olha o que o salmista está dizendo. Que em um momento de exaustão, onde ele não pode beber água, ele não pode ser saciado. Sabe aquele deserto que você parece que Deus não existe, que você está falando com um teto, é isso que está acontecendo. Num lugar seco, num lugar exaurido, eu estou exausto, estou fadigado, eu estou sem esperanças. Ele está dizendo, nesse lugar, minhas emoções anseiam por Deus. E aí eu começo a escrever isso. O que é ansiedade? Quem já teve ansiedade sabe, crise de ansiedade. Seu coração acelera, você fica ofegante. Então eu começo a orar, Deus, eu quero sentir isso, só que por tua presença. Eu quero ser alguém que anseia a sua presença. A outra coisa que ele diz, minha alma tem sede. E eu digo, minha alma, isso eu estou escrevendo, tá? Minha alma está seca, minhas emoções estão secas. Então eu estou com sede de água viva, de algo que me lubrifique, sabe? Que me hidrate, a sua presença me hidrata. Então, na medida que eu vou escrevendo, depois eu começo a orar os meus escritos. E quando eu vou ver, eu estou uma hora e meia fazendo isso. Isso é um jeito de se fazer. Se chama orar, ler a palavra. Mike Bickle ensina muito isso também no livro dele, Crescendo em Oração. Uma outra forma é você fazer listas de oração. Então tem 5 listas de oração. Você às vezes entra no quarto, fecha a porta, mas você não sabe como começar. Beleza? Então tem 5 listas, 5 coisas que todo mundo quando vai orar
que é, primeiro, todo mundo quando vai orar, anota aí galera em casa, hein? Todo mundo quando vai orar quer ter intimidade com Deus. Esse é o primeiro ponto da lista. Segundo, todo mundo quando vai orar quer ter caráter. Ou seja, quero ser transformado dos meus maus hábitos, dos meus pecados. Terceiro, todo mundo quando ora quer sabedoria. Todos nós temos que tomar decisões todos os dias, sejam pequenas ou grandes. Então a gente pede sabedoria. Quarto, todos nós queremos poder, unção, capacitação, dons do Espírito para curar os doentes, expulsar os demônios, ganhar os perdidos. E por último, a gente sempre ora por alguém, que se chama intercessão. E aí o que eu faço com essa lista? Cada uma delas eu coloco um versículo relacionado ao ponto. Então, intimidade. Eu digito na folha um versículo ou dois relacionados à intimidade. Ah, pastor, como que eu acho um versículo sobre intimidade? Joga no Google, filho. Fácil. Versículos na Bíblia sobre intimidade. Hoje a gente tem o Google, antes tinha aqui na enciclopédia, na biblioteca. Não, Chave bíblica. Google. Chave bíblica. Quem usa chave bíblica em dias de Google? Você joga lá, ou os aplicativos de Bíblia, né? Almeida, tem que você instala lá, você bota lá pesquisar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É intimidade. Eu coloquei lá no meu João 17, 24, que é Jesus orando, dizendo: Pai, meu desejo é que aqueles que você me deu, ou que me deste, estejam comigo aonde eu estiver, para que vejam a minha glória. Veja, Jesus está orando, dizendo que tem um desejo. E que o desejo dele é que você esteja com ele. Amém. Para que você veja ele, a glória dele. Então, pego esse versículo e falo: Jesus, você tem um desejo por mim. Eu sei porque eu estou lendo, mas eu não sinto isso. Me ajuda a ter uma experiência com os seus desejos. Mostra-me a sua glória. Mostra a sua beleza, quem você é. E aí eu leio o versículo em voz alta, oro essas frases, desejo, para que vejam minha glória. Eu peço em cima disso intimidade. E às vezes oro em línguas enquanto estou e volto a orar de novo esse versículo. Às vezes eu não consigo cumprir a lista toda, porque Deus vem naquela primeira. No primeiro ponto, Deus vem e eu fico ali derramado. Vão ter dias que eu vou cumprir a lista inteira. Assim, eu vou orar a palavra. E orar a palavra, gente, é orar a vontade de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, isso é uma tradição cristã antiguíssima que a gente perdeu, que é orar a Bíblia, orar a palavra de Deus. Então, isso é uma dica de como você desenvolver uma cultura de oração. Então, o que é cultura? Cultura é a sua cosmovisão. É a maneira que cada ser humano enxerga o mundo. Então, uma cultura de oração é enxergar o mundo, a vida, pela ótica da comunhão com Deus. Ou seja, eu encontro tanto Deus que quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a sociedade, quando eu olho para como gastar dinheiro, quando eu olho para as finanças, quando eu olho para a família, quando eu olho para meus filhos, eu vou começar a ter a ótica que Deus tem sobre toda a vida. Então eu deixo de ser um ser dicotomizado e passo a ser um ser integralmente espiritual. Ainda que eu esteja na faculdade, ainda que eu esteja no meu escritório, ou seja, eu construo uma cultura de comunhão com Deus. Esse foi o mandato que Deus deu para Adão. Adão, Gênesis 2,15, o Senhor aparece para ele e fala assim: Adão, guarda o jardim, o Éden, e cultiva o jardim. Então, cultivar é da onde vem a palavra cultura, ou agricultura, o cultivo da terra. Qual era a vontade de Deus? Adão, pega esse lugar de encontro com a minha presença e cultiva ele nas nações. Transforma a terra inteira no Éden. E eu vou te falar, entrando já no aspecto escatológico, essa é a vontade de Deus. Um dia o Éden vai descer para a terra. Está lá no final da Bíblia. A nova Jerusalém vai descer para a terra. Deus vai morar na terra. Deus vai habitar na terra. A terra vai se tornar um lugar de encontro com Deus eternamente. Então é por isso que o Senhor está despertando a igreja no mundo, no Brasil, no que diz respeito a ser uma casa de oração. Então, já transicionando o assunto, que o Instagram ele é cruel, né? Quando você vê, o tempo acabou aqui. Jesus ele fala isso,
ele repete essa profecia de Isaías 56 quando ele entra no templo. Vocês estão familiarizados com isso? Ele entra com um azorrague lá, quebrando tudo, os cambistas estavam ali, e ele diz: a minha casa vai ter um nome, e a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Ele tá dando um nome para a casa dele. E nome para o judeu tem a ver com identidade. Então ele está dizendo: qual é a identidade primária da minha casa? O não é ação social, essas coisas são importantes e a igreja faz, tá? Então, não, o que ele está dizendo é: tem uma primazia. Minha casa é a oração, o nome dela. E quando Isaías profetiza isso, ele está falando sobre o milênio, que é quando Jesus volta para estabelecer um reino de 1000 anos na terra. Então ele diz lá que os gentios e os judeus vão se reunir num monte, Isaías 56, versículos 6 e 7, e se alegrarão na minha casa de oração. Ou seja, a profecia de Isaías 56 é uma profecia futura, que ainda não se cumpriu. Vai se cumprir quando Jesus voltar. Em Jerusalém vai ter um monte, e nesse monte vai ter adoração e oração, onde judeus e as nações vão para lá adorar o Messias. Provavelmente Davi vai liderar a adoração lá. Então, só um pirulito evangélico para você. Provavelmente Davi vai ser o governante de Jerusalém, como um galardão, né? E Jesus vai ser o rei de todas as nações. E Davi vai ser o líder de adoração, como Asaf, Jedutum, Emã, todos os homens que ministravam no tabernáculo de Davi. Então a gente vai poder ir lá e participar dessa reunião de adoração. Ou seja, se isso vai acontecer no futuro, significa que é algo eterno. Se é algo eterno, será que a gente não deveria estar praticando algo que a gente vai fazer para sempre? Pensa aí, gente. Sem dúvida. Então, casa de oração não é uma moda do IHOP, não é uma moda do incessante, não é uma moda do convergência, não é uma moda, é o cumprimento das profecias bíblicas. Jesus vai voltar para uma igreja que ora dia e noite. Eu estou dizendo que todas as igrejas vão ter oração 24/7? Não, eu estou dizendo que todas as regiões da terra vão ter isso. Então tem uma Isaías 42, eu preciso ler para vocês. O profeta Isaías que mais profetiza sobre o movimento global de oração conectado com o fim dos tempos. E em Isaías 42 é lindo ele profetizando o movimento global de oração. Ele diz assim, ó, no versículo 12, no versículo 10 em diante: cantai ao Senhor um cântico novo. Essa expressão cântico novo, ela aparece cerca de 9 vezes ou mais na Bíblia. Todas as vezes que aparece essa palavra cântico novo, está conectado à volta de Jesus. Todas as vezes. E aqui é uma delas. E olha o que ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde as extremidades da terra. O que é extremidade? Região litorânea. Então ele está dizendo que todas as regiões litorâneas, pega aí, ó, Rio de Janeiro, Nordeste, região litorânea do Brasil, região litorânea da América, região litorânea de todos os países. Todas as ouça o seu louvor desde as extremidades da terra, as regiões litorâneas. Vós que navegais pelo mar e tudo o que há neles, vós ilhas e vossos habitantes também vão louvar ao Senhor. Deixa eu te falar, existe uma ilha lá perto da Oceania, Ilha de Salomão. Um senhor de idade foi para lá, para o meio da floresta, cavar para achar água potável para servir os indígenas. E esse senhor plantou uma sala de oração na Ilha de Salomão, nas Ilhas de Salomão. Lá nas Ilhas de Salomão tem indígenas, tribos, cantando ao Senhor dia e noite no seu próprio dialeto, porque alguém foi lá e plantou uma sala de oração e eles estão cantando ao Senhor. Então, nas ilhas, as ilhas mais remotas, sabe, vai ter cânticos de louvor, cânticos de oração acontecendo. E ele continua: o deserto e suas cidades levantem a voz com os povoados habitados por Quedar. Quedar hoje fica exatamente na Arábia Saudita. Um dos maiores movimentos de oração
está acontecendo nos países mais muçulmanos do mundo. Arábia Saudita, Irã, na Indonésia, que é o país mais muçulmano do mundo. Só o último dado que eu tenho é que tem 40 salas de oração na Indonésia, orando 24 horas por dia. E na Indonésia teve o Dia Global de Oração, que é um evento que tem todo ano, que reuniu mais de 3 milhões de pessoas orando no país mais muçulmano da Terra. Então a gente aqui está falando de cumprimento de profecias que estão conectadas com o retorno do nosso Messias. E ele continua: os que habitam nas rochas e clamem do topo dos montes, deem glória ao Senhor e anunciem seu louvor nas ilhas. O Senhor sai como um valente e desperta o zelo como um guerreiro. Clamará e fará grande ruído e se mostrará valente contra os seus inimigos. O verso 3 está falando da segunda vinda, muito parecido com aquela figura de Apocalipse do cavaleiro no cavalo branco, com a espada afiada na sua boca. Então, o que o profeta está dizendo é que esse movimento global de oração dia e noite, de louvor, adoração, intercessão, que vai acontecer em todas as partes da terra, quando isso começar a acontecer ao mesmo tempo, isso vai preparar a terra para o retorno do Messias. É isso que ele está dizendo. E é muito interessante que ele fala topo dos montes. Eu fui numa casa de oração em um topo de um monte, lá em La Paz. Saca que La Paz é 3.800 metros de altitude do mar. Aí a gente vê jogo de futebol e acha que quando os caras brasileiros vão jogar lá é frescura. Cara, andar cansa de tão alto que é o lugar. Andar. Eu fui lá com o Vitor. E lá uma menina de 18 anos, há 15 anos atrás, plantou uma sala de oração. E essa sala de oração começou a enviar missionários para o Irã, direto, para contrabandear a Bíblia. Olha só, gente. E aí agora no Irã eu conheço um movimento incrível de um avivamento silencioso, de gente que está... Sabe como é a reunião de oração no Irã? Eles entram na sala, imaginam a música na cabeça e cantam na cabeça. Porque se alguém ouvir o som de música cristã, eles podem morrer. Eles perdem a vida por causa da fé. Então tá rolando um movimento de oração em toda a Terra, no globo terrestre. Na China, os últimos dados são mais de 2.000 salas de oração em casas, em cavernas, em escolas de música, em lugares que não é monitorado. E isso é coisa, nem dá para ficar falando muito aqui, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que isso não está acontecendo só aqui. Em 1984, tinham 400 ministérios envolvidos com oração de noite. Hoje, atualmente, na última pesquisa, estima-se 20.000 ministérios focados em oração de noite. Só em Jerusalém tem 3 casas de oração que eu conheço. Fora que tem muita gente que a gente não sabe, cara. Eu encontro gente no interior da Bahia que fala assim, cara, não sabia que era IHOP, não sabia que era nada disso. E Deus falou isso comigo também há 15 anos atrás. Aí ele me conhece, por causa do livro, e aí ele vai conhecer as coisas que já estão acontecendo. Mas até então ele achava que ele estava maluco. Como assim? Uma igreja que ora 24 horas, 7 dias na semana? Como assim? Aí ele vai lendo a Bíblia e o Espírito Santo vai falando com ele a mesma coisa que falou com o Mike Bickle há 20 anos atrás, a mesma coisa que falou com um pastor em Angola, que não conhecia o Mike Bickle, e quando se encontraram para ver suas notas de anotação, Deus estava falando a mesma coisa. A mesma coisa. Então nós estamos vivendo o cumprimento de Malaquias 1:11, que diz o seguinte, Malaquias 1:11: desde o Oriente ao Ocidente se levantará incenso diante do Senhor. As nações da terra vão levantar incenso diante do Senhor. Nós estamos vivendo esses dias. E para a gente dar um pouco de contexto sobre o fim dos tempos, a gente vai olhar uma passagem que está lá em Apocalipse capítulo 8, é a que eu gosto de usar muito. E você pode colocar Lucas 18 também aí do lado dessa passagem, depois para você ler. Lucas 18 fala da parábola do juiz iníquo, e diz o seguinte: fará Deus justiça, não fará Deus justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Digo-lhes que, mesmo que pareça demorado, lhes farei justiça. E aí termina Jesus dizendo:
Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta de retórica. Ele vai achar fé na terra porque ele vai achar uma igreja orando. Ele vai achar uma igreja que vai estar no lugar de oração perseverante. Então, leia Apocalipse, essa passagem de Apocalipse 8, ao lado de Lucas 18. Então, vamos ler aqui. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, primeira coisa, antes da volta de Jesus, vai ter um desencadear de 21 juízos. Ou melhor, vão ter um desencadear de 21 juízos e os últimos 7 já no contexto da volta de Jesus, ele já retornando, que são as últimas 7 taças da ira de Deus. Então a gente tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças que já acontecem no contexto de Jesus retornando. Os 7 selos são juízos que ainda não aconteceram, vão acontecer. É o desatar, ou o que a gente chama de plano de batalha de Jesus. E esses selos começam a ser abertos como resposta das orações dos santos. Apocalipse 5, 8 e 9 diz que tem taças no céu, são grandes tigelas, bacias, que estão sendo cheias das orações dos santos. E quando essas taças se encherem, ele vai começar a desatar os selos, que são juízos não contra a igreja, não contra os filhos de Deus, mas contra o sistema do mundo, contra os rebeldes que ficaram deliberadamente contra Deus e contra o sistema do anticristo. Tá bom? Então, esses outros. Então, aqui em Apocalipse 8, está dizendo que abriu o 7º selo, ou seja, Jesus ainda não voltou. Ele não voltou. São os juízos que estão acontecendo na terra como resposta de oração da igreja. E aí, olha o que diz. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por meia hora. Então, eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E a eles foram dados 7 trombetas. 7 trombetas. Sendo que a última trombeta, que fala em 1 Coríntios 15 também, a última trombeta é a trombeta em que o céu se parte e Jesus volta. Então aqui os anjos nem começaram a tocar a trombeta. Eles receberam as 7 trombetas, mas não começaram a tocar. Então vamos continuar. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para que ele oferecesse sobre o altar que está diante do trono de Deus, juntamente com a oração de todos os santos. Aleluia. Todos os santos significa a igreja global, a universal, a igreja em todas as nações, em cada região. Os anjos vão pegar a nossa intercessão, a nossa adoração e vão apresentar diante das narinas do Deus Todo-Poderoso. E essas orações, que são dia e noite, que são frequentes diante do trono, vão se misturar com as atividades angelicais e que vão trazer uma resposta para... E qual é a resposta? Olha aqui. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com a oração dos santos. E em seguida, o anjo pegou fogo do altar de Deus e começou a lançar o fogo do céu, do altar de Deus, sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Antes da volta de Jesus, a igreja não vai estar só orando muito, mas vai estar orando com qualidade, de maneira que ela vai provocar abalos cósmicos, relâmpagos, trovões, terremotos, fogo do próprio altar caindo. Amém. Meu irmão, você sabe o que significa isso? Preste atenção. Fico empolgado. Preste atenção. Isaías, o profeta, viu o Senhor em Isaías 6. E diz que um serafim, sabe o que é um serafim? Anjo que queima. Por que o serafim queima? Porque é ele que vive do trono. E tudo que está diante do trono, queima. Deus é fogo consumidor. E o serafim está perto, então ele queima.
Só que quando o anjo vai pegar o fogo do altar de Deus, ele não põe a mão, ele pega um alicate, para você ver o tamanho da intensidade do fogo de Deus. E é esse fogo, meu amigo, é esse fogo que vai cair sobre a terra em resposta das orações da igreja. Isso é ser casa de oração. Imagina, vai ter um grande derramar do poder do Espírito Santo. E nós precisamos preparar as nossas igrejas para isso. Agora mesmo está virando uma chave e a igreja está apavorada com pandemia, com crise. Só que no dialeto de Deus, amigo, crise significa oportunidade. Joel 2 diz o seguinte: em dias de crise, convoque a assembleia solene. O que é assembleia no original? Convoque a igreja de forma solene e proclame um jejum. Chorem entre o pórtico e o altar. Chorem, pranteiem sacerdotes. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Sobre toda a terra. Nós estamos no tempo de puxar as promessas proféticas. 1 Timóteo 1,18, Paulo diz: Timóteo, combate o combate em cima das profecias que foram dirigidas a você. Nós temos profecias, irmão, sobre o Brasil, dirigidas, liberadas por homens de diversas nações. Nós temos profecias nas nossas localidades, nós temos profecias pessoais, mas essas profecias precisam que a gente lute para que elas se cumpram. Lute para que elas se cumpram. Você precisa combater, organizar, mobilizar a oração, mobilizar os santos na sua igreja, na sua região, ensinar as pessoas sobre o padrão bíblico do que é encontrar com Deus, do que é ser um intercessor nesses dias, e ensinar para as pessoas que a igreja não vai ser arrebatada antes da grande pressão da terra, chamada grande tribulação, e que você precisa se preparar para o pior. E a melhor maneira de se preparar para a grande tribulação não é estocar comida, não é comprar armamento, não é ir morar numa chácara. A melhor forma de se preparar para os últimos 3 anos e meio de pressão é tendo intimidade com Jesus. Você vai ouvir a voz de Deus: não vá para aí, não vá para lá, venha para cá. Alimento vai brotar da terra, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. A igreja vai se mover num nível de sinais e maravilhas que vai misturar Atos, Êxodo e o ministério de Jesus, mas multiplicado por 10 e acontecendo ao mesmo tempo em toda a terra, como resultado das estufas de oração que estão se levantando por toda a terra, por todo o Brasil, em todas as nações, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aleluia. Nós precisamos entender aonde nós estamos no relógio de Deus, aonde nós estamos na hora do Senhor. É hora de despertar os atalaias, é hora de despertar os sentinelas, é hora de despertar os vigias que vão ficar na muralha diante do Senhor até que Ele venha. É esse o peso do meu coração, e é nisso que eu quero encorajar a igreja no Brasil, a igreja no Rio Grande do Sul. E eu sei que a gente não consegue resolver todos os problemas com uma live, mas eu tenho esperança que, de alguma forma, o Espírito Santo pegue essas palavras e coloque fogo no seu interior, no seu coração, na sua igreja local, ou onde você estiver. Que o Espírito Santo invada suas emoções agora mesmo e você seja sacudido pelo poder de Deus para entrar debaixo daquilo que o Senhor está fazendo. Muitos jovens perguntam: qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Seu chamado é descobrir o que Deus está fazendo no seu tempo e cooperar com isso. E sabe o que Deus está fazendo no seu tempo? Ele está apontando o dedo e dizendo: minha casa se chama oração. Se junte a Ele. Você já sabe o que fazer.
você não precisa ficar mais procurando qual é o seu chamado. Seu chamado é ser um sacerdote. E provavelmente Deus vai falar alguma outra coisa mais específica depois que você começar a fazer isso. Enquanto você não está fazendo o dever de casa, que é ser um sacerdote, não fica se estressando com qual é o seu chamado, se você é apóstolo, missionário, médico, advogado, pastor ou evangelista. Seu chamado é encontrar Deus diariamente e deixar que Ele coloque o desejo dele no seu interior. É isso que eu quero te abençoar. Fogo, avivamento e oração. No nome de Yeshua. Amém. 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 Cara, pena que é pouco tempo, mas é exatamente tudo isso que eu creio em tudo isso. A gente tem trabalhado junto com alguns irmãos e eu quero destacar aqui nessa live alguns caras que eu conheci e aprendi. O Lucas Cromers, lá de Canoas. Sim, parceirão. Foi lá que eu te conheci e foi lá, a gente teve na tua administração que tu pregaste lá. O pessoal do Centro Sião, que tem adorado o Senhor. O pessoal de Pelotas, do pastor Pablo Farias, que a gente tem vivido isso, tem tentado viver tudo isso. E eu creio que quando eu pensei nessa live e quando a gente estava fazendo ali, eu creio que isso é uma semente de algo que vai mover céu sobre o Rio Grande do Sul na Amém. oração, em buscar aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Amém. Queria que tu orasse por nós, Mike, e Sim. por causa do tempo também a gente, Sim. fechar essa live, mas com uma certeza, cara, não vai ser a primeira. A minha vontade era trazer você para cá, para o Rio Grande do Sul. A gente está em Santo Ângelo, Santa Rosa, essa região, trazer você para cá. E Em breve estaremos até o final do ano, tu vai estar aqui conosco e vai ser algo muito forte mesmo. Eu creio nisso. Ora por nós, por favor, Mike. Amém. Quero só indicar para vocês a segunda edição do livro Cultura de Oração. Tá bem legal, um capítulo a mais sobre música e oração. E esse vem com um guia de estudo no QR Code e mais alguns apêndices com dicas muito práticas. Então, você pode pegar, distribuir. Então, tem que atualizar o meu, então. Pois é, então, esse tem um capítulo a mais e tem um guia de estudo no QR Code. E tem os apêndices com dicas de como plantar uma sala de oração, como começar uma reunião de oração coletiva. Então, compra, dá de presente para seus pastores, para seus líderes. Tem igrejas fazendo isso, comprando e distribuindo para todos os membros, para os líderes. E salas de oração têm surgindo ao redor do Brasil através da leitura do livro. E eu fico muito feliz de que o Senhor use essa pequena ferramenta, um livrinho que você lê em uma hora e meia, mas que é resultado de 20 Muda anos muita aí. coisa. E a gente quer isso, eu quero ver esses testemunhos, sabe? Sempre falei, eu não quero ser a meca da oração, todo mundo vem para cá. Eu quero que o Brasil se torne uma casa de oração. Então, um dos meus comissionamentos é ajudar outros irmãos, outras comunidades, igrejas locais a entrar nisso, a entrar de cabeça nisso. Então é isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o fogo da devoção caia agora sobre cada pessoa que está assistindo e que também vai assistir posteriormente no YouTube ou mesmo no Instagram, em alguma plataforma. Eu oro agora, Espírito Santo, como você veio sobre Frank Bartman em Azusa, como você veio sobre Daniel Nash, intercessor de Charles Finney, como você veio sobre Brennan, homens que tinham um espírito de oração. Eu oro para que você derrame a igreja de oração. Libera o poder do avivamento. Aviva, Senhor, Brasil nesse tempo de crise. Que os altares sejam, que as mobilizações de intercessão voltem. Senhor, que o seu povo, a trombeta, eu quero comunicar e impartir isso sobre cada pessoa que está assistindo. Que o Espírito Santo agora invada a sua casa, seu coração, e toque e mude a sua mente e mobilize você para entrar naquilo que o Senhor está fazendo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Uma honra e um privilégio poder servir, mesmo que à distância, a todos vocês. Espero que essa live chegue muito e abençoe as pessoas. Amém.
Obrigado, Mike. Deus te abençoe, tá, meu querido? Estamos sempre orando e sabemos que a gente pode contar contigo nesse projeto, que é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração também. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vamos junto, cara. Deus abençoe aí. Tamo junto. Valeu.